Verifique se está inscrito no canal. Deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Muito bom dia, senhoras e senhores. São 8h38 da manhã do dia 22, sexta-feira, 22 de maio de 2020. 22 de maio, sexta-feira, 6h38 da manhã de 2020. O que nós temos para revelar é muitíssimo importante. A geopolítica é uma coisa que se faz e que se come em prato frio. Então vamos diretamente ao que interessa. Yes, sir? Ok? Bom, quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Os eventos que caracterizam o domínio por nação estrangeira do Partido Comunista Chinês a invadir o Brasil são cada vez mais evidentes e colocam a proposta através dos seus comandados, tanto na cleptocracia do Supremo Tribunal Federal como na cleptocracia do Parlamento Brasileiro e todos os partidos políticos de esquerda, que compõem uma geopolítica conhecida pelo pendrive da Odebrecht, que estabelece uma América do Sul, uma América Central e, se possível, todo o planeta sem bandeira, todos eles arregimentados a uma só ditadura, o Partido Comunista Chinês. Bom, então vamos ao que interessa. Logo já que foi descoberto o assalto do Banco Central do Brasil, ao qual a soma ela ultrapassa R$ 1 trilhão, que foi feito na necessidade da aprovação do orçamento de guerra para a pandemia do Covid, e que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre vinham adiando, e eles não liberavam as verbas necessárias para fazer frente às necessidades dos estados, que eles alegavam que os estados eram necessitados de dinheiro e que os governos do estado também eram necessitados de dinheiro. Mas, em realidade, era uma forma de enforcement, era uma forma de colocar pressão através de todos os prefeitos e governadores, salientar de que por que não era aprovado o orçamento de guerra a ser colocado em pauta tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal, a combater as necessidades da população de 27 estados e 5.070 municípios da República Federativa do Brasil. E isso tudo, quando eles falam, eles dizem a palavra governo. E você pensa que governo é o presidente da República. Negativo, governo é o Senado Federal e é a Câmara de Deputados. Esse é o governo, porque eles são os legisladores, eles são os que aprovam as ações. E o executivo, que é o presidente da República, ele veta ou aprova. E o judiciário, ele entra no pleito para saber se o que foi aprovado pelo presidente é constitucional
ou não é constitucional? E também o que foi proposto pelos legisladores está dentro das regras da Constituição de 1988. Então, quem está com a faca do bolo é o Parlamento e o Senado Federal. Mas o jogo de interesses, o lobby, a ânsia de roubar a toda a população da República Federativa do Brasil é tão grande, tão grande, tão grande, que eles brigam entre eles, partidos com um e com outro, e começam a formatar negociatas. Ele dizia: olha, você aprova meu projeto, eu te dou 30%, ou te dou 40%. Então, em realidade, a Câmara de Senado e a Câmara de Deputados é um balcão de negócios feito para roubar o dinheiro do povo do Brasil. Neste caso, o Banco Central do Brasil, que ele foi vítima de um roubo de trilhões, saiu trilhões, já estão lá fora. E esse dinheiro foi roubado sem ter uma legislatura, sem ter uma verdadeira posição jurídica. Não foi feito o esboço da ementa número 10 de 2020, que estabelece o que foi feito. Roubaram trilhão, 927 bilhões de reais. Até agora, por enquanto. Então esse dinheiro já sumiu. Agora me diga uma coisa, e quem aprovou isso? Houve um problema de formatar a lei, a PEC número 10. Então vocês liberaram dinheiro do Banco Central do Brasil sem vocês terem autorização jurídica? De fato, um instrumento que diga que isso é possível? Sabe como é que é aqui no Brasil? Como que é aqui no Brasil? Não é porque o secretário da mesa do Davi Alcolumbre, ele papou mosca, mas ele agora está com Covid, então ele foi afastado. Aquele secretário que trabalhava para o Renan Calheiros e que depois foi assumido pelo Davi Alcolumbre, que o Davi Alcolumbre não ia muito bem com a cara dele. Porque ele morde um pouquinho. Ele também entra na transação da negociata? Sim, ele gosta de dinheiro também. Entendi. Então, para ele fazer o esboço da carta do Senado, como também o esboço da carta da Câmara dos Deputados, ele cobra propina. Cobra propina. Todo mundo lá cobra propina. É um balcão de negócios, o Senado Federal e a Câmara de Deputados. Então, saíram 927 bilhões do dinheiro, do seu dinheiro, do meu dinheiro, dos impostos, para comprar moedas podres, por enquanto, porque esse dinheiro já saiu e quando fomos verificar, descobrimos que não tem uma autorização assinada formal. Então, o Davi Alcolumbre cometeu um crime lesa pátria e o Rodrigo Maia também cometeu um crime lesa pátria. Então, eles agora vão cometer outro crime lesa pátria com a anuência sempre, a enforcement da maior gangue conhecida, estabelecida numa Câmara de poder, uma Câmara de poder que é o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Vamos aos fatos, atos e circunstâncias. Então, eu, Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Suécia muçulmana, autorizo a Polícia Federal, autorizo ao SEBIN, autorizo a todas as formas de inteligência estabelecidas no Brasil
a captura imediata de Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e todos os senadores que fizeram parte do roubo ao Banco Central do Brasil, que roubaram 927 bilhões. E não há um instrumento que autorize a que esse dinheiro fosse feita essa transação. E essa transação foi feita e o dinheiro sumiu. Como também sumiu mais de 2 trilhões à época do Lula da Casa da Moeda. Vocês estão lembrados que sumiu esse dinheiro e o BNDES não sabe dizer aonde foi parar esse dinheiro? Que ele é carimbado aqui no Rio de Janeiro, ali na rua do Acre, onde fica a sede da Casa da Moeda para carimbar as notas. O dinheiro sumiu. Mais de 2 trilhões de reais. E nunca foi feita nenhuma averiguação onde esse dinheiro foi parar. E agora, 927 bilhões saíram sem autorização por escrito do Senado Federal e também da Câmara de Deputados e também do conluio do Banco Central do Brasil. Então vamos ao que interessa. Esse é um crime que colocou o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia sentados do lado do presidente da República, dizendo que não querem guerra. Mas o roubo já foi feito. E eles sabem que estão presos. Como também os senadores que fazem parte dessa trama. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão querendo se unir para praticar outro crime. E o crime é o seguinte. Atenção, please, atenção. Denúncia. Hoje, 6h49 da manhã da sexta-feira, 22 de maio de 2020. Quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Amik Chikuri. Proposta a ementa número 16 de 2020. Atenção! Um crime em curso praticado pelo Judiciário do Supremo Tribunal Federal, seus membros e principalmente o seu presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Proposta ementa 16 de 2020. Autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a adiar as eleições municipais de outubro de 2020 em caso de necessidade e fixa mandato dos prefeitos e vice-prefeitos e vereadores a serem eleitos nessas eleições a fim que haja a coincidência de todos os pleitos a partir de 2026. Prestem atenção. Proposta a emenda número 16 de 2020 autoriza Tribunal Superior Eleitoral adiar as eleições municipais de outubro de 2020 em caso de necessidade e fixa mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores a serem eleitos nessas eleições, a fim que haja a coincidência de todos os pleitos a partir de 2026. Quando a proposta ementa número 16
de 2020 autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a adiar as eleições, significa que o mandato dos atuais prefeitos, vereadores e vice-prefeitos, eles ficam cessantes. Acabou o mandato, você sai. Você deixa de ser vereador, você deixa de ser vice-prefeito, você deixa de ser prefeito. Então, as dependências das prefeituras, as dependências da Câmara de Vereadores está vazia. Quem vai ocupar as dependências da Câmara de Vereadores, da vice-prefeitura e da prefeitura? Vai ser um juiz. Um juiz. Em definitiva, entra um juiz. Não pode entrar nenhum membro do Tribunal de Contas, não pode entrar nenhuma pessoa que tenha o seu mandato a ser estabelecido pela vigência dos seus outorgados pelo voto de prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, quem toma conta da prefeitura é o juiz. Quem toma conta da Câmara de Vereadores é o juiz. Quem toma conta da administração dos municípios e prefeituras será o juiz. E ele vai estabelecer a forma administrativa em todos os municípios, nos 5.070 municípios e também nas prefeituras de 27 estados. E na Câmara de Vereadores. E você dirá, por que isso está acontecendo? Porque foi descoberto o roubo ao Banco Central do Brasil. Quando aprovaram que tinham que aprovar o que não aprovaram, que foi quanto que vai receber cada estado e cada município para a necessidade de combate à pandemia, eles fizeram uma firula, o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Maia, e ficaram discutindo o sexo dos anjos, e eles por fora, por trás da telinha de votação, eles estavam fazendo a ementa número 10, que roubou 927 bilhões, comprando moedas podres dos bancos do George Soros, dos Bill Gates, dos Clinton, dos Rockefeller, dos donos de Araxá, donos do tráfico de drogas, donos do contrabando de minério, donos do contrabando de adrenocromo, donos de cocaína, de fazendas do tráfico. Tudo isso, esse dinheiro saiu, 927 bilhões. Sumiu do Banco Central. Tiveram que comprar todos os títulos, isso é rápido, é só apertar um botão no computador. Então esse dinheiro foi para eles. Branquearam esse dinheiro, porque até então você tinha papéis que eram escritos no nome de João. Mas o João não era o dono do papel, ele vendeu para o Luiz, que o Luiz estava de posse desse título. E ele colocou no banco, o banco pagou e o Luiz está com o dinheiro, mas não aparece que o dinheiro está com o Luiz. Então isso é uma forma de branquear dinheiro do narcotráfico, da Open Society Foundation, da Vale do Rio Doce, do Banco Itaú, do Banco Safra, do Bradesco e de todos os bancos cooptados, os 4 bancos que fazem aqui a Febraban, que também
a FEBRABAN vai responder a crime. Mas, claro, eles vão ser julgados porque já deu na telha. Então, vai fazer uma firula e você vai acabar sendo solto como todo mundo está sendo solto. Então, está provado que as autoridades do Superior Tribunal Eleitoral, que é uma lavanderia do dinheiro do narcotráfico e dos partidos políticos de esquerda, chegaram e disseram assim: o que nós vamos fazer? O que a gente faz, China? Então a China falou: sim, é verdade, nós estamos tendo muita complicação, estão querendo que Taiwan seja libertada, eu estou tendo levantes nas províncias da China, o povo está querendo a sua liberdade, e eu estou tendo problemas com a Índia, eu estou tendo problemas com a Grécia, eu estou tendo problemas no Mediterrâneo, todo mundo quer me bombardear e o Trump quer jogar uma bomba atômica na minha casa, então é melhor adiar, vamos adiar. Mas e como é que nós vamos adiar? Se nós não tomamos uma atitude agora, nós vamos perder o domínio da administração pública da República Federativa do Brasil. Nós estamos no judiciário, nós estamos no parlamento, nós estamos nas casas de Senado e deputados federais, nós temos a faca e o queijo na mão. Bem, não é bem assim, entende? Porque nós fomos descobertos, a ONU está fazendo investigação, a OMS está pulando fora, todo mundo está apavorado porque vão ser todos presos, as fronteiras estão todas fechadas. Então a gente tem que adiar. E de que forma vamos adiar? Vamos adiar as eleições e vamos dizer que nós vamos trabalhar para o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. E nós vamos colocar, através do Supremo Tribunal Federal, juízes de confiança a delipendiar, a roubar, a estabelecer enforcement, porque um juiz sentado na prefeitura, quem rouba é ele. Eles já roubam nos fóruns onde atuam, nos andares onde a sua vara vizinha a outra vara, eles roubam de uma vara para outra vara. Imagina se eles não vão roubar na prefeitura, hein, magistrados? Então tudo isso é sabido e os magistrados estão todos felizes. Então foi descoberta mais esta proposta, a emenda número 16 de 2020, que ainda não tem um número, porque ainda vai ser elaborado. Mas você já imaginou se você vai esperar os pleitos a partir de 2026? Como vai ser feita a administração pública do Brasil? Nós vamos ser todos escravos dos chineses? Chinês tem 2 metros de altura, é amarelo e escarra, cospe no chão e peida. Para eles isso é muito normal. E a rota? Você está num elevador, aí o chinês entra e solta um peido, ou cospe, ou arrota. Isso é normal para eles. Faz parte da cultura. Você entende? Então, meu amigo, a invasão já está caracterizada. Não foi feita a invasão ainda, porque tem um ciclone no Atlântico. O mar Atlântico, graças a Deus, está com ondas descomunais, tsunamis, no meio do Atlântico. Então, eles dizem: poxa, não podemos invadir, mas vocês estão aqui em frente, estão na África, é só atravessar. Não tem como, porque as ondas não deixam a gente sair do porto. Então é melhor adiar. E o que a gente faz? Faz as pazes, diz que você acha o Bolsonaro lindo, maravilhoso, que quando ele fala muito bem, que ele não tem dislexia na forma de falar. Entendam que tudo que ele falar vocês têm que dizer que está certo. Porque senão o Bolsonaro pode colocar todo mundo preso.
porque é só o Bolsonaro decretar o estado de sítio que a pena é marcial. E aí, meu amigo, a gente começa a pegar todos esses deputados federais, a gente começa a pegar todos os do Judiciário, a gente começa a pegar todos do Ministério Público Estadual, a gente começa a pegar todos do Ministério Público Federal, todos os escroquers que vivem do acharque, do arrego, entenderam? Da propina, que eles se logo completam porque eles têm uma carteirinha na mão e um revólver na outra. Entenderam? Então, quando faltam poucas horas para que a gente entre no estado de sítio, então nós vamos decretar a prisão destes senhores que eles nasceram de uma forma diferente que todo ser humano nasce. Então está tipificado. Vamos dar nome a quem assinou a ementa 16 de 2020. Foram os senadores Marcelo Castro, MDB, Assir Gurgues, Maílza Gomes, Rose de Freitas, Janaína de Maia, Chico Rodrigues, Ciro Nogueira, Confúcio Moura, Dario Berger, Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Fernando Bezerra Coelho, Irajá, Isalci Lucas, Weberton, Zequinha Marinho, Nelson Trade, Otávio Guimarães, Romário, Teomário Mota, Jaime Campos, Major Olímpio, Mário Brita, Lazier Martins, Mércia de Jesus, Luiz Carlos Eisen, Luiz do Carmo. E me perdoam se esqueci algum nome. Então, o integrante da quadrilha do Foro de São Paulo, do Cartel do Soles, membro do Foro de São Paulo da Orcrim, da máfia da Orcrim, da facção da Orcrim, da facção da Omertá, da facção da máfia, da geopolítica mundial, do pendrive da Odebrecht, sócios do Open Society Foundation, do BlackRock, fundos, né? Todos vocês já estão mais vistos do que um bigo de vedete. E todos vocês têm a captura já decretada. Toda atitude que vocês, quanto mais crimes, quanto mais a averbação de querer fazer o enforcement de suas posturas, de querer dominar a administração pública e cometer crimes contra o povo da República Federativa do Brasil, o Executivo, ele tem que vetar. Então ficou estabelecido por vocês de que não vai haver aumento. Ficou estabelecido por vocês de que vocês não querem briga, porque vocês sabem que cometeram um crime que se soma a um erário que desapareceu já na época da Casa da Moeda de mais de 2 trilhões de reais.
e também da Caixa Preta do BNDES, e também, agora, do roubo do Banco Central do Brasil de 927 bilhões, que se fosse cobrado juros dessas moedas podres, chegaria a 3 trilhões. Então todos os bancos, que eles sabem muito bem que eles cometeram um crime aqui no Brasil contra o Supremo Tribunal Mundial de Haia, que estabeleceu o resetar. Não existe mais fundos derivativos, não existe mais dívidas entre um país e outro, não existe mais dívida externa, não existe mais isso, acabou, entendeu? Então o George Soros, ele criou um título para dizer para os seus escrocker do crime, sócios do crime, que não, fique tranquilo, nós vamos criar uma moeda podre chamada títulos como se diz, vitalícios. E todos vocês vão ser proprietários desses títulos vitalícios. Aí vamos procurar na história o que é um título vitalício. Na Guerra do Napoleão, com a França, tem um título vitalício, em que muito dinheiro se gastou, e eles disseram, isso foi por causa da guerra, mas tudo bem, aqui está o título vitalício, a Inglaterra. Título vitalício, onde ocorreu de novo? Na Guerra de Secessão dos Estados Unidos da América, briga entre o Norte e o Sul, título vitalício assinado. Então tem esses dois títulos vitalícios. E agora o George Soros, para dar a volta nos amigos dele do narcotráfico, disse, não, vocês assinam aqui que vocês abrem mão desse dinheiro, esse dinheiro está bem guardado, e isso vai possibilitar com que nós sejamos credores, entre aspas, credores, de uma formatação a ser futuramente julgado através do novo desequilíbrio mundial, onde nós vamos cooptar através da corrupção, da propina, da lascívia, das drogas, do adrenocrom, da pedofilia, de beber sangue de bebês, de estuprar filhas, filhos, de acabar com a célula da família. E estes indivíduos, eles todos são arregimentados para trabalhar no judiciário, na cleptocracia do judiciário, através do 5º constitucional. Você vira juiz porque você comprou a tua carteira. Você vira juiz do Supremo Tribunal Federal porque você comprou a tua nomeação. Você comprou o teu diploma de prefeito, você comprou o teu diploma de deputado federal, você comprou o teu diploma de senador, você comprou através do dinheiro. E do partido, que ele diz, você promete que vai fazer tudo o que o partido mandar? Aí você diz, sim, eu prometo. Ao custo da tua própria vida, sim, eu prometo. Entendem? Essa é a denúncia que eu tenho para vocês nesta sexta-feira. Então eu, Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, autorizo a você a colocar no YouTube para que chegue no ouvido desses facínoras, desses mal paridos, que eles sabem que se eu sei, e que 60 agências de inteligência sabem, e que o satélite que está lá em cima, que ele vê vocês no banheiro, eles também sabem.
e que tudo é visto gravado com câmeras. Você é seguido em qualquer lugar onde você vá. Onde tiver uma máquina de telefone, onde tiver um aparelho de televisão, onde tiver um telefone celular do seu vizinho de mesa de almoço, você será gravado e teremos as escutas do que você fala. Então, se eu sei, imagina quantas pessoas sabem. Agora, claro, eu sou o único que posso aparecer no Facebook. Entenderam? Então eu peço a vocês, cidadão de bem, o Brasil ele é riquíssimo, superavitário. Já está com as toneladas de grãos, ele está abarrotado, ele tem super safras, ele tem minérios, ele tem tudo. E o PIB já subiu. O Brasil cresceu em horas, porque tudo foi descoberto e tudo foi adiado para tentar uma nova tentativa. Quando o Partido Comunista Chinês não existir mais, então vai existir a dinastia Xi Jinping, com dólares e euros, se o dólar e o euro continuar vigente até lá. Mas pelo visto, o euro já era. A Angela Merkel e o Macron quiseram fazer fomos descobertos, estamos presos, sim, estão presos. Então vamos fazer com que os outros entendam, vamos dizer a eles que não tem mais dívidas, que não existe mais dívidas e que nós temos que ajudar aos outros. Então, os holandeses, os belgas, que são, como vocês chamam, da família Illuminati, porque todos eles vieram de Gênova. Começou tudo em Gênova, lá na Genovese, família de Gênova, na Itália, saíram de lá fugidos, perseguidos e foram parar na Bélgica e na Holanda. Lá eles estabeleceram os bancos e foram para a Inglaterra. E lá eles cresceram e migraram para os Estados Unidos. E lá eles cresceram e imigraram para todo o planeta querendo dominar, todos eles de uma mesma família, onde o dinheiro não sai do poço comum e que todos eles estão ávidos para delipendiar países, comprar pessoas, fazer negociatas. Diariamente, cada um se propõe a ganhar $1 milhão em negociata, seja com o que for. Tráfico de drogas, prostituição, assassinatos, tudo que renda dinheiro para eles, eles estão lá. E foram descobertos. E agora que foi descoberto que o Covid ele é borrifado, você fique de olho quem é que está pulverizando o alface ou jogando no pasto da grama o Covid, em que a vaquinha vai lá e come, em que o cabrito vai lá e come, ou a serpente que está andando no pastinho e é infectado com o Covid. Tem uma lei agora que você não pode averiguar se o teu cachorro e teu gato estão com o Covid. Porque se eles estiverem infectados, eles são focos de transmissão. Mas você não pode fazer o teste neles. Entendeu? E isso de isolamento não existe mais. E Dória, você vai preso por espia. Você é um espião do serviço secreto cubano, não, chinês. O Lula, que é o espia do serviço secreto de Cuba, ele é general, né? E todos vocês já estão descobertos. Então agora vamos ver qual vai ser o arreglo que o Supremo Tribunal Federal
que vai deixar de existir. Vamos extinguir. Vamos colocar o Tribunal Constitucional. Um tribunal que só trate da Constituição. E vamos deixar para a primeira instância, que são os verdadeiros juízes, a que julguem a todos. Como não vai ter eleição, acaba o foro privilegiado para prefeitos, vereadores e vice-prefeitos. E os que estiverem também para serem eleitos, senadores, certo? Então esse foro privilegiado cai. Em realidade já caiu, porque o Brasil está abaixo da tutela da Lei Marcial Internacional, da OTAN, do Pentágono, do Tiar Militar, do Comando Sul. Nós estamos em guerra contra o narcotráfico mundial, contra o Foro de São Paulo, contra os 4 cartéis do narcotráfico. Até então, quando eu fui visitado aqui pelo delegado da Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, ele não sabia o que era o cartel do Solis. Ele, o delegado da Polícia Federal, quando no dia seguinte eu fui me fiz presente nas dependências da Polícia Federal, e ele falou: o senhor não trouxe o advogado? Não, não preciso de advogado. E ele falou: sim, excelência. Quando ele abriu o computador, estava lá, pum, chancela. Aí apertou, meu amigo. Aí apertou. E eles não podem revelar nada. Quem eu sou. Então, eu sou o que sou. Então eu falei para ele que o Supremo Tribunal Federal, todo ele vai ser preso. Que os senadores e deputados vão ser presos, porque estão envolvidos em 4 cartéis mundiais do narcotráfico. Eles recebem dinheiro até hoje. E são toneladas e toneladas e toneladas de anfetamina, cocaína, crack, pó de macaco, cristal, ópio. Você diz ópio? O ópio é caríssimo. E o que está substituindo o ópio é o crocodilo, que é o crack do ópio. Entendeu? E eles fazem isso em 10.000 fazendas no Amazonas. Aí a Globo News diz assim: os focos de incêndio na Amazônia aumentaram. Sim, estão fazendo cocaína, ópio, êxtase, e essa porcaria explode. Bum! Porque quanto mais você mexe no caldeirão para misturar os ingredientes químicos, provocam reações. Então, explode. O químico, ele fica ao longe. Aí ele chama o caboclo e falou: cara, ó, você vai fazer hoje a mescla. Eu? Tá escalado. Pô, por favor, tenho mulher e filho. Faça a mescla. Se não fizer a mescla muito forte, você sobreviverá. Do contrário, você explode. Então eles começam a fazer a mescla a partir de pedidos pequenos, regionais. Mas isso é na Colômbia. 5 quilos, 4 quilos. Aqui no Brasil é tonelada. Eles enchem navios. Navios que transportam petróleo e que param nos portos de Fortaleza. Não pelo Mussuripe, não, lá pelo onde não tem scanner. Na Bahia. E os Rothschild e os Rockefeller compraram todas as terras, proprietários de todas as terras que estão nos estados do Nordeste em que eles querem invadir as tropas dos
mercenários do Irã. São 5 navios, que cada navio tem de extensão 25 campos de futebol consecutivos. Então aquilo ali é enorme. E os porões estão cheios de mercenários, conhecidos como soldados. Eles têm, chama-se forças, os dragões do Irã. Eles se autoflagelam, se batem nas costas e ficam cantando lavagem cerebral. Batem com espadas na cabeça. Esses caras estão vindo aqui para invadir. Entenderam? E os governadores, os prefeitos e os vice-prefeitos dizem: são nossos amigos. Vai nessa. Você queima de arquivo. Esses caras não têm amigo, não. Você queima de arquivo. Você que trafica, que fica no morro, que fala: não, o chinês é bom, não tem problema. Vai nessa. Ele vai chegar ali e vai dizer: aí, tudo bem, tudo bem. Pô, tá aqui, agora tu é governo, Pô, legal, foi bom trabalhar com você. Ótimo, pô, acabou. Aí não tem mais tráfico. Aí você diz: não tem mais tráfico na favela, não. O tráfico desceu para o asfalto. É vendido nas casas de legislatura, na governança, nas prefeituras e também nos palácios de governo de estado. Que coisa muito simples, né, que está acontecendo agora. Então começou a matança e agora começa um a matar o outro. Queima de arquivo. Por favor, viralize isto o máximo possível. Coloque no YouTube. E, senhor Boni, muito obrigado. Desculpe, que eu falo muito palavrão porque às vezes eu fico muito eufórico. Mas como todo funcionário público, ele é figura pública, ele pode ser muito bem lembrado e referenciado. Então eu tenho o direito. E não é crime falar palavras que brotam do fundo da alma. Entende? Mas eu lhe agradeço, sinceramente. Então eu peço, por favor, que vocês viralizem isto o máximo possível, porque eu estive na Câmara de Deputados, me apresentei. Eu estive na Câmara do Senado, me apresentei. Os senadores falavam: não, isso aqui no Brasil não vai pegar. Aqui não pode haver interferência de outros tribunais de outros países. Escutei tudo isso de senadores que já morreram. Entenderam? De deputados que já morreram. E também homologuei a minha carteira no Supremo Tribunal Federal. Eu estive na transição dos governos quando Marco Aurélio Melo foi presidente da República e que as contas não batiam e que precisaram dele para tampar o buraco. Quando houve as intervenções de Itamar Franco, que o exército descia de rapel no Palácio do Planalto para tomar o poder. Entendem? Quando faleceu o pai do governador lá da Bahia, ele deixou muita coisa escrita, vários dossiês, mas isso tudo ficou num acervo, onde também estão as escutas telefônicas do Renan Calheiros. Porque todo aparelho de escuta que você comprar é monitorado pelo seu fabricante. Este aparelhinho Motorola, ele guarda todas as informações.
a Samsung, a Huawei, todos. Entenderam? Então não adianta querer fazer uma guerra cibernética. Se perderam. São 119 países que estão demandando a China. Então, para que ele não pague, ele vai deixar de existir o Partido Comunista Chinês. E ele vai fazer a dinastia Xi. Então, todos os processos de indenizações vão ter que ser cobrados à China, que não existe mais. Assim fez o Putin. Agora o Putin está bravo, porque borrifaram o Covid-19 na Rússia. Entenderam? Mas eu quero saber aqui da PEC número 10 e da PEC número 16. Tenha uma boa sexta-feira e, com certeza, o conselho que eu dei ao Celso de Mello, o conselho que eu dou para vocês do Supremo Tribunal Federal, façam a remissão dos seus crimes. Procurem o SEBIN e confessem antes que vocês sejam queima de arquivo dos chineses, ou da facção Orcrim, da facção Omertá, da facção Máfia, ou do pendrive da Odebrecht, ou do próprio Jorge Schwartz, ou Jorge Soros, que já foi descoberto, ele e todos os bancos. E vai ser tudo confiscado. Então todo o dinheiro que roubaram do Brasil, as barras de ouro lá na Inglaterra, vão voltar para o Brasil. O dinheiro que foi roubado desde a época de Dom Pedro. Porque não existe mais dívida externa. Não existe mais dívida nenhuma. Não adianta vocês do Tribunal Superior, da Suprema Corte do Brasil, alegar que agora não existe mais a propriedade privada. E vocês não colocaram o limite disso. Então você não é proprietário da tua casa, entende? Do teu carro. Você não tem mais propriedade nenhuma, então invadindo o chinês aqui, ele vai tomar conta. Vai dizer, eu vou morar na tua casa, sai fora. E quem autoriza? O Supremo Tribunal Federal. Entenderam? A mesma coisa, a Merkel e o Macron chegaram lá, vamos perdoar a dívida. Então a Holanda e a Bélgica falaram, não, nós vamos querer um ativo que nós possamos resgatar. E que ativo você vai cobrar? Eu vou cobrar os apartamentos que se localizam na Avenida Champs-Élysées de Paris. Eu vou cobrar os apartamentos que se localizam na Avenida Opéra de Paris. Agora eles querem imóveis. E aí vão emprestar dinheiro. Então a FEBRABAN já está sendo investigada, os bancos estão sendo investigados, o Banco Central está sendo investigado, o Senado está sendo investigado, a Câmara de Deputados está sendo investigado, todo mundo está sendo investigado. Viralize isto, por favor, no YouTube. Tenham uma boa sexta-feira e temos novidades da Venezuela a qualquer momento. E aí a coisa vem para cá. Tenham um bom dia. Operação Storm. Atrás dos pedófilos. Os que estão estuprando bebês. Teve um sujeito que estuprou um bebê e o bebê morreu sufocado. Bebê de 9 meses. É um monstro. Por favor, passem isto para frente.